economizar aqui um pouquinho, porque hoje eu não estou muito bem, aí eu vou escorar, dar uma escoradinha aqui, né? Mas Jesus é conosco, né? E o evangelho de hoje, né, que eu trouxe para vocês, é o evangelho de Marcos, né, que diz assim: havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Vou repetir aqui. Venham comigo, Jesus dizendo, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Essa é a palavra de Jesus para nós no dia de hoje, né? E aí eu queria voltar um pouco no Evangelho lá do Velho Testamento, onde lá na Gênesis tem dizendo, né, que Deus criou o mundo, criou, né, lá em 7 dias, depois descansou, né? E aí depois logo vem a história de um paraíso, onde existiam lá 2 pessoas, né, Adão e Eva, e naquele momento, naquela escritura, hoje a gente sabe, né, que aquelas 2 pessoas estavam representando a humanidade, estavam nos representando, né? Não existia só Adão e Eva, a gente consegue compreender isso com tranquilidade, até porque o Evangelho, todo o Evangelho, ele é feito e criado por parábolas, por histórias, né, que servem tanto para as pessoas que viveram lá no tempo primitivo, nossos irmãos do mundo primitivo, como para nós hoje, vivendo aqui na contemporaneidade, né, neste mundo que está aí passando pelo processo de provas e expiações para o mundo de regeneração, né? Então é atemporal, né? O Evangelho ele é atemporal, ele serve para todos os tempos. Mas voltando lá a Adão e Eva, Adão e Eva estavam onde? No paraíso. E em evangelhos passados, eu falei com vocês, a gente comentou a respeito da nossa essência. Nossa essência, ela é o quê? Ela é uma essência divina. Cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que estamos aqui no planeta Terra, esteve em um momento no sopro de Deus. Nós fomos criados através do sopro divino, através do sopro de Deus, né? Então, nesse momento em que nós fomos criados, nós estávamos no paraíso, não é? Mesmo sendo só aquela pequena essência que ele veio, que ele criou, né? Para que se desenvolvesse, para que se evoluísse, né? Assim, aqui estamos evoluindo a cada dia, né? Mas ali, naquele momento, nós estávamos no paraíso, né? Mas ali em algum momento do paraíso, o Senhor quis que nós nos libertássemos, nos conhecêssemos, começasse a nos criar, a nos co-criar, a sair daquela parte que era só dele, só aquela essência divina, e virasse algo mais, né? Mais ou menos assim para a gente entender. E aí nos levou, né? Nos levou para o mundo, nos tirou desse paraíso, porque, gente, sabe por que comer uma maçãzinha ia estar expulso do paraíso? É claro que não, né? Aquele momento, aquele comer a maçã era necessário, né? Foi necessário para que a gente saísse dali daquela essência e passasse a ser nós mesmos, quem somos hoje, né? Então fomos para o mundo, começamos a viver no mundo. E aí a gente sabe, historicamente, a gente sabe que vivemos de forma primitiva, primeiramente. Primeiro nós somos homens primitivos, seres primitivos. E ali lutando, caçando para se alimentar, vivendo em cavernas, descobrindo a roda, e aí de repente evoluiu. E o Pai Criador, claro, a todo tempo nos orientando, mandando os nossos guias e mentores, que a todo tempo, lá no mundo primitivo, eles não falam, porque a gente viu uma luz que veio e falou com a gente, né? Não tem lá na história, na própria Gênesis, falando que chegou aqui uma luz e conversou com a gente só ouvia a voz dessa luz.
já era a espiritualidade conversando conosco, mesmo ali dentro da nossa primitividade, né? Mas a gente estava crescendo, a gente estava evoluindo, ouvindo, e a gente ouvia essa história, ouvia as histórias que vinham nos contar e seguia evoluindo. E aí chegamos no ponto de Moisés, né? Chegamos na história de Moisés, tivemos vários profetas, vários homens que nos trouxeram para essa situação que nós estamos aqui hoje, né? Nós devemos todo o nosso conhecimento a todas essas nossas vidas passadas. Muitos de nós aqui estamos desde o início da Terra primitiva, né? Muitos de nós estamos aqui desde a época primitiva. E muitos não, muitos vieram de outros mundos, de outros planetas para povoar essa Terra aqui, né? Esse mundo aqui que é um mundo promissor, é uma terra promissora, que o próprio Cristo fala, né? Que é uma terra promissora, porque nós estamos caminhando, evoluindo. E ali naquela época da Gênese, saindo da Gênese, nós fomos para onde? Veio Moisés, né? Que veio, foi um espírito que já veio predestinado, né? Que já tinha ali um planejamento reencarnatório para fazer o quê? Libertar o povo lá do Egito, não é? E aí todo o povo de Moisés foi exterminado lá pelo rei, porque estavam teimosos, o rei mandou matar todo mundo. Mas Moisés escapou, porque Moisés estava predestinado a cuidar daquele povo que estava ali escravizado no Egito, né? E quem foi que adotou Moisés? O rei que mandou matar o povo dele todo. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece, não é verdade? Então, não tinha como. Moisés tinha que estar ali e Moisés tinha que cuidar daquele povo, daquelas pessoas, porque ele era o profeta, o homem escolhido ali no mundo espiritual para fazer essa passagem. Muito bem. Mas todo o tempo aqui nós hoje sabemos que essa história é uma história de parábola, é uma história que está nos contando alguma coisa. Não é coisa que de fato ocorreu dessa maneira, né? E pode até ter ocorrido também, e a gente ter vivenciado aquilo lá também, né? Mas a gente não vai saber como foi exatamente, né? Mas enfim, o que Moisés fez? Qual era a proposta de Moisés? O que Moisés tinha que fazer? Tirar aquele povo que estava ali, escravizado, não é? Ele tinha que tirar aquele povo dele que estava ali escravizado há séculos, muitos séculos, ó. 300, 400 anos, aquele povo nascendo, morrendo ali, escravo, né? Mas tinha que chegar a hora, como nós sabemos que a gente é esse mesmo povo que nasce, renasce, né? Então, mas a gente estava ali nesse processo de evolução, construindo todo o Egito lindo e maravilhoso, né? Estávamos nós lá trabalhando como escravos. E Moisés foi adotado pelo rei e cresceu e falou assim: olha, agora tem uma coisa para contar, né? Eu não estou aqui para ser o rei, eu estou aqui para libertar o meu povo, e eu quero o meu povo livre. Eu vim para esse mundo para libertar esse povo. E aí foi o que vocês conhecem da história do Êxodo, né? Que é o Êxodo, é o quê? A passagem do povo, a saída do povo do Egito até a terra prometida, né? A tal da terra prometida. E aí nós vamos hoje tentar entender um pouco essa história através de Jesus, com Jesus, né? O que o Êxodo lá tem a ver com Jesus, né? E aí nós vamos ver que lá no deserto, quando Moisés libertou o povo, né? O povo estava o quê? Escravizado. E aí Moisés conseguiu tirar, não foi? Atravessou até o mar se abriu, o povo passou. Não tem essa história lá? Olha que interessante. Vocês conseguem vivenciar isso daí, gente? A grandeza disso? Imagine vocês nesse lugar, junto lá com Moisés, aquele homem com um cajado na mão, né? Pensa, primeiro uns iam falar: meu Deus, eu não vou seguir esse doido, não, esse homem é doido, vou sair daqui, como é que a gente vai atravessar o mar? Moisés tem um mar, como é que a gente vai atravessar? Vamos atravessar. Se fosse hoje a gente ia, será? Meu Deus do céu, como é que a gente vai atravessar o mar? Olha que doidura. Mas eu estava ali no sofrimento, na escravidão, não aguentava mais carregar pedra para construir pirâmide. Imagina a situação, né?
Bora. Vamos embora seguir esse homem. Né? Vamos embora seguir esse homem. E foi multidão, uma multidão. Uma multidão foi com Moisés e atravessaram o mar. Ele chegou, o mar estava fechado, ele bateu com o cajado, o mar se abriu. Todo mundo conhece essa história, não conhece? E o povo atravessou e lá vem atrás quem? Lá vem atrás os egípcios, ó, um cavalo, o povo tudo pensa. Imagina, o povo tudo com a sacolinha nas costas, tenda, porque todo mundo vivia nas tendas, morava nas tendas. Todo mundo lá carregando suas tendas, seus alimentos, aquela labuta. E o faraó com os soldados no cavalo, correndo. Pensa você fazer uma fuga dessa, gigantesca, né, gente? Mas foi. O povo atravessou, eles foram tentar atravessar também, o mar fechou, carregou ali um monte de gente, né? E aí, Moisés foi embora. Só que passando o mar, depois que ele passou o mar, que já foi um grande evento, não foi? Se você estivesse junto com Moisés, se atravessasse o mar com Moisés, você ia falar como? Gente, porque esse homem mandar fazer, eu vou fazer. Porque o homem mandou abrir o mar abriu e a gente passou, o que mais? Que dúvida eu vou ter? Não vou ter dúvida mais nenhuma. Porque se ele mandar soltar do penhasco, eu vou soltar do penhasco. Não bora. E foram para o deserto. Foram para o deserto. A multidão entrou no deserto. Quando a gente entra no deserto, pensa. Vão aí, visualizem aí, na cabecinha de vocês. Areia, areia, areia. Cadê a água? Cadê uma plantinha com alimento? E lá vai, canela, né? De manhã, durante o dia, aquele calor escaldante. Menina, era a gente reclamando, não era? Ah, que calor, pelo amor de Deus. Vamos lembrar que a gente atravessou o mar. Bora ter força. Bora caminhar. A água acaba. A água acabou. Aquela água que eles vinham trazendo acabou. E aí? Estamos com sede. Aí tá difícil, Moisés. Começa o quê? As lamúrias, as reclamações. Nós atravessamos o mar. Que importa? Já atravessamos. O mar já foi, agora eu estou com sede. Agora eu quero é água. Dá-nos água. Senhor, dá-nos água. Porque se o Senhor não der água, não vai acreditar no Senhor, não. Olha a tentação, né? Perturbando quem? Provocando quem? Deus, né? Estamos com fome, a comida acabou, andando no deserto, isso, 40 dias ali, 40 dias nada, 40 anos. 40 dias foi a outro caso que eu vou contar, então vamos contar. 40 anos atravessando, lá vai, aparecia uma comidinha daqui, uma comidinha dali, um manazinho daqui, né? Caiu um manazinho daqui, outro dali. E aí eles se alimentavam, mas logo acabava e começava a reclamar de novo, né? Reclama de novo, e lá vai reclamando, tá bom. E aí chega um momento, dá licença, chega um momento em que aquela situação começa a ficar difícil para Moisés. Não fica? Eles estão no deserto, ó, toda a multidão no deserto. Começa a ficar difícil a situação, sem água, sem alimento, sol muito quente, à noite, um frio imenso. Pensa aí, era a gente desencarnando a torta direita, não era? Nesses 40 anos, pensei, era gente que você tinha que deixar no meio do caminho, no meio do deserto. Tinha que deixar, porque você tinha que seguir. Você tinha que seguir para onde? Para a terra prometida. Existia um momento em que você iria chegar à terra prometida. Foi isso que foi dito, né?
Mas aí Moisés sobe ao monte, porque já estava obrigado para liderar ali aquela comunidade, né? Todas aquelas pessoas. E aí Deus pede para que Moisés suba ao monte, que ele iria ditar algumas regras, né, de convivência, né, para que aquelas pessoas pudessem conviver com mais harmonia. Moisés sobe o monte, fica quantos dias lá? 40 dias. Fica lá 40 dias. O povo reclama, pronto. Agora a gente aqui só estamos aqui largados, porque o outro resolve subir para o monte e a gente está aqui sozinhos. E aí o que o povo quer? Não, a gente precisa adorar alguém, a gente precisa de alguém para adorar. Olha isso. Imagina aí, gente, vai pensando em toda essa situação e vá se vendo nessa situação. Você está lá, junto com Moisés, viu? E aí? O que o povo faz? Não, Moisés não volta mais, vamos embora aqui criar o quê? Um bezerro de ouro para a gente adorar, para que esse bezerro seja o nosso Deus, para que a gente possa pedir coisa para ele, para que ele possa nos proteger. Olha para isso. Moisés chega, está lá um bezerro de ouro e o povo adorando esse bezerro, né? Lá foi Moisés, tem que trabalhar tudo de novo, né, minha gente? Vai bem assim, explicar, conversar com o povo, e apresentou àquele povo os 10 mandamentos, né? Olha, o pai criador, né? A gente imagina Deus ou a espiritualidade ali conversando com Moisés durante aquele período de 40 dias, né? Nos mandou aqui essas orientações. Através dessas orientações aqui, a gente vai conseguir viver mais harmonicamente, né? E aí Moisés conseguiu organizar aquela multidão através dos 10 mandamentos, né? Mas aconteceram coisas durante todo esse período, né? E depois Moisés também desencarna, porque todo mundo desencarna. Todos nós aqui vamos desencarnar um dia. Ninguém fica aqui. E eles também não ficaram, nem Moisés não ficou. Mesmo Moisés ali sendo a grande liderança, né? Aquele que planejou, teve um planejamento reencarnatório para levar aquele povo até a terra prometida, mas o corpo não tá. Esse corpo aqui, ó, de um jeito ou de outro. Não tem jeito. Moisés foi embora. Mas aí, lógico, Deus providenciou Josué, né? Nosso Josué, para conseguir terminar o serviço de Moisés, né? E aí tá bom. Josué foi quando conseguiu conduzir o povo até a terra prometida, né? Que segundo eles era a terra prometida, que era lá Israel, né? Tá. Aí o que isso tudo tem a ver com Jesus? E aí nós vamos voltar agora à luz do Espiritismo, né? Allan Kardec lá com os espíritos desencarnados, vem para nos orientar com relação a algumas passagens. E aí eles fazem uma ligação entre essa passagem do Êxodo e Jesus. Jesus veio, e agora esse mês de dezembro a gente comemora, né? Embora é um calendário cristão, judaico, né? Que a gente coloca como dezembro, mas a gente sabe que Jesus não é, né? Jesus nasceu em abril, Jesus é ariano, olha só, se for pelo signo, Jesus é ariano. Não consigo visualizar Jesus ariano. Penso que ariano é bem, né? Bravinho, né? Mas diz que é. Mas enfim, o que importa é o que a gente vivencia, aquela energia que a gente coloca. Vocês percebem que para nós cristãos, o mês de dezembro costuma ser um mês calmo, mais tranquilo, né? E é graças a quem? A Jesus mesmo. Porque a gente pega essa energia, a gente cria aqui essa energia. No momento em que a gente se reúne para celebrar o nascimento de Jesus, né? Que é o nosso líder, né? Que é o nosso exemplo.
a gente acaba criando essa grande energia, essa grande força, né, no planeta todo, e o planeta fica realmente mais harmonioso, a nossa vida fica mais tranquila. Por quê? Porque a gente consegue chegar ao deserto que Jesus pede para que a gente vá, né? E já já a gente fala que deserto é esse. Então vamos ver. Lá, no primeiro momento, o povo reclama pedindo comida, né? Eles pedem comida. Estamos com fome. Estamos com fome. Dá-nos o que comer, né? E aí, se a gente trouxer lá para a tentação de Jesus, porque Jesus também, quando ele veio, o que ele fez? Quando ele veio, ele passou 30 anos se preparando, olha só. Jesus nasceu e foi adolescente, foi jovem, começou a idade adulta e já não estava ali, estava no templo aprendendo, né? Era um autodidata, foi aprender a ler, a ler as escrituras, porque ele era também judeu, né? Então ele conhecia todo o Velho Testamento através do judaísmo, né? Que ele era judeu. Então ele estava ali todo o tempo se preparando. Só quando ele completou 30 anos foi que ele saiu para poder fazer o trabalho dele. Ele levou 3 anos fazendo o trabalho dele. Mas ele não já chegou e foi. Ele antes se preparou. E nesse primeiro momento de preparação, antes de ir ao mundo, né, de pregar, ele foi para onde? Para onde Jesus foi? Quem lembra? Quem sabe? Para o deserto. Jesus foi para o deserto. É colocado lá. E lá no deserto, ele foi o quê? Foi tentado. Tentado pelo demônio, diz lá na Bíblia o demônio. Nós espíritas sabemos que não existe um demônio, não é demônio personificação, né? Deus nos livre de existir demônio personificado. Ele só estava frito, né? Demônio com todo esse poder, não. Deus é o poder, né? O maior é Deus. Nós espíritas não acreditamos em demônio, né? Nós sabemos que tem os espíritos infutrinqueiros, né? Inclusive somos nós mesmos, né? Muitos de nós mesmos somos infutrinqueiros, né? Mas a gente sabe que existe aqueles espíritos ali que estão caminhando, como nós também passamos ali, ó, do processo primitivo até chegar onde a gente está. Hoje nós somos a nossa melhor versão, mas nós já fomos terríveis, né? Mas enfim, Jesus foi para o deserto e lá também ele foi tentado, né? Passou 40 dias ali no deserto. E aí o demônio, né, falou para ele que ele estava com fome, estava ali 40 dias com fome, né? Que dava pão para ele, que dava comida para ele. O que ele falou? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então ele quis dizer o que com isso? Que não é só esse pão que Jesus está falando aí, significa o quê? Significa esses bens materiais que a gente corre tanto atrás, né? Significa essas coisas do mundo que a gente corre tanto atrás porque a gente pensa que a gente é eterno no sentido de pessoa, de corpo, de personagem. A gente acumula bens achando que esses bens são para nós. Ah, não, se é para nós, vamos deixar para o filho, vamos deixar para o neto. Deixa o filho e o neto construir a vida deles, que conversa, né? Não só de pão vive o homem, mas a palavra de Deus. Procure outras coisas, né? Procure saber mais sobre você. Quem é você? Tenta se autodescobrir, né? Você não é só alimento, não é só roupa, não é só bens materiais, né? Mais ou menos isso que Jesus quis dizer quando ele afastou o demônio, essa tentação. No outro momento, lá em Êxodo, o povo falou como? Dar-nos água de beber, dando ordem a Deus, não foi? Dar-nos água de beber, porque se você não der, ó, se você não der, nós não vamos acreditar mais em você, ó, para isso. Olha Deus preocupado, hein? Meu Deus, eu não vou acreditar mais em Deus, Deus pensa. Diminuir Deus, né, com isso? Claro que não, né, gente? Então, o que Jesus fala? Aí, qual foi a lição que Jesus nos deu com relação a isso? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo que nós precisamos, Deus já sabe, ó.
bem antes do que nós precisamos, né? E Ele nos fornece aquilo que nós precisamos para que a gente possa evoluir. Não é para viver. Ele quer que viva. Inclusive Jesus fala que quer que a gente tenha vida e vida em abundância, até porque tudo é a abundância no universo e a gente merece, a gente faz parte dessa abundância. Mas não é viver só disso. Ó Deus, eu estou com esse problema de saúde aqui, me cura, né? Eu estou aqui com problema no fígado, né? Estou com problema no fígado e, ai meu Deus, me cura, e vou, e rezo, e peço para curar, e no outro dia tomo cerveja. Tome cachaça, né? Oh, meu pai, me ajuda a curar. Oh, peraí. Eu estou ali com um cartão de crédito, 2 cartões de crédito, Itaú e do BRB, estourado. Aí o Santander manda um cartão, né? Oferecendo um cartão. R$1.000 de crédito. Já está devendo ali o dia. Aí pega o Santander lá, pega lá o cartão e galo, meu Deus. Eu estou nessa dívida toda, me ajuda a pagar. Ô, bora cortar, né, gente? Não dá para fazer compra no CIA e botar para Deus pagar. Não tem isso, né? Porque não faz parte da dinâmica divina esse pagamento. O pagamento é outro, é para quê? É para nos ajudar no processo de evolução, no processo evolutivo. É para isso que nós estamos aqui, para que a gente possa evoluir espiritualmente e não materialmente. Pode materialmente, pode fazer a fezinha lá no jogo, o jogo é legalizado, pode fazer a fezinha no jogo, se ganhar, pode. Vai usufruir desse bem sem problema, sem medo de ser feliz, certo? Mas não é para isso que eu vou pedir para Deus. Porque se eu pedir para Deus para eu ganhar na loto, na loteria, e o outro que também fez e que está precisando tanto quanto eu? Então eu tenho que pedir para todo mundo. Ó, que todo mundo que fez o jogo ganha, mas aí se eu ganhar, vou ganhar bem pouquinho. Então é melhor não pedir. Deixa essa coisa do jogo, deixa essa coisa nossa, que é do mundo, né? Deus também é do mundo, eu sei, mas essas coisas materiais, só para nós mesmos, né? Sem pedir a Deus. Então, deu para entender essa questão da fome também? E aí depois, Deus dá-nos água de beber, né? Tá dando ordem a Deus. Aí o que Jesus fala? Qual foi o ensinamento de Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele fala, como é que Jesus nos ensina a falar com Deus? A conversar com Deus, a que a gente possa conversar com Deus, que a gente possa pedir também, não tem nada a gente pedir, desde que sejam coisas coerentes, de forma coerente, né? Senhor, dá-me força para que eu possa passar por essa situação que eu tenho que passar, que eu preciso passar para eu crescer, porque essa situação fui eu que criei. Então, Senhor, dá-me juízo para que eu não aceite, o exemplo simples, para eu não aceitar o cartão do Santander, e para que eu tenha força, que eu trabalhe, para que eu possa pagar essas dívidas que eu já tenho com o BRB, com o Itaú. Está dando para entender? É a forma simples. Aí eu trabalho e vou pagando, negocio ali, e vou pagando aos pouquinhos e quito essa minha dívida, porque a melhor coisa do mundo é a gente não ter dívida de forma alguma, nem dívida de dinheiro, nem dívida com as pessoas, né? Nem dívida daquela coisa que eu pego emprestado, não devolvo, esqueço de devolver, né? Peço o liquidificador do vizinho emprestado e ali não devolvo nunca mais. Então, essas dívidas que vão acumulando na nossa vida e nos fazendo mal, né? Então, aí a gente começa a fazer como? A andar de forma correta, de forma digna, de forma que eu aprendo com Jesus e procuro vivenciar o máximo aquilo que Jesus me ensinou, né?
E aí eu louvo a Deus, porque está lá no primeiro mandamento, adorarás teu Deus, né? Ah, mas que é Deus? Kardec foi a primeira coisa, a primeira pergunta que Kardec fez, que é Deus? Para que a gente possa adorar, né? Aí os Espíritos falou que é a causa primeira de todas as coisas, né? Aí Kardec, não, mas ainda assim eu não estou conseguindo, né? Fala mais, tem como a gente saber mesmo como é e o que é Deus? Aí os Espíritos falam assim, olha, não existe no vocabulário humano nenhuma palavra que possa descrever Deus. Então vamos embora, a gente já viu que é algo bem grandioso, né? Mas que nós sabemos que faz parte de nós, porque nós somos essência divina. Aí a gente louva a Deus então, porque está lá no primeiro mandamento de Moisés. Aí a gente louva a Deus, que é o nosso Criador. Ah, mas Deus é onipotente, é onipresente, né? Deus é tudo. Para que Ele quer o meu louvor? Quem diz que Deus quer seu louvor? Quem diz que Deus precisa do nosso louvor? Quem precisa de Deus somos nós. Somos nós que precisamos de Deus, porque quando Deus não está presente em nossa vida, a gente cria o quê? Um bezerro de ouro. A gente inventa um Deus, porque somos nós que precisamos. Só que nós sabemos que o Criador, Ele existe e Ele está presente junto conosco. E quando a gente adora a Deus, a gente se aproxima dele. E é por isso que Jesus pede para que a gente adore. Todos os profetas anteriores lá no Velho Testamento pedem para que a gente adore. Todo mundo pede, a gente cria músicas e louvores a Deus. E quando a gente canta músicas de louvores a Deus, a gente se sente mais leve, a gente se sente mais feliz. Não é verdade? Por quê? Porque a gente se aproxima mais de Deus. Deixa eu tomar aqui mais uma água. Tá. Então Jesus disse aqui, vamos voltar aqui no Evangelho. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Aí por que eu trouxe esse evangelho para a gente? Para que a gente possa entender um pouco que deserto é esse. Que deserto é esse que esse povo teve que atravessar, que Jesus teve que experienciar, que Paulo, um dos maiores apóstolos de Cristo, né? Eu já contei aqui para vocês a história de Paulo, né? O maior futricão mesmo. Foi criado lá, foi designado pela espiritualidade, lá no mundo espiritual, para ser o divulgador do Evangelho. Mas quando nasceu, e assim somos nós, né? Quando a gente nasce, a coisa muda um pouco, né? E ele foi ali, cresceu em sabedoria, porque ele teve acesso a toda a escritura, ele teve acesso a toda a lei, né, divina, né? A lei daquela época, né? E não quis saber de Jesus nem de nada. Matava os cristãos todos, né? Pegava os cristãos, botava na arena e ó, botava os leões para comer. Pintou o horror, né? Pintou o terror lá com a família da mulher que ele amava, matou o cunhado, né? Aprontou todas. E aí Jesus teve que fazer o que com ele? Dar um empurrão, derrubar ele do cavalo, fazer ele acordar, ó, acorda. Paulo, você não veio para isso, você não veio para matar cristão, você veio para salvar. Você veio para divulgar o cristianismo, né? E aí ele acorda. Só que quando ele vai, ele acorda não, ele fica cego e vai lá para Ananias, que era o homem que ele ia matar, e Ananias devolve a visão para ele, e aí ele ali perdido, porque imagina, ele todo um homem todo errado, ficou frente a frente com o mestre, né, com Jesus, não conseguiu enxergá-lo, porque estava todo carregado de tantas coisas, né? Tantas coisas ruins, pensa tanto de energia ruim que estava ali com aquele homem, ele não conseguia enxergar, secou, voltou a enxergar de novo e ali já todo imbuído, cheio de Jesus, mas ainda sem entender
como fazer. O que ele veio fazer? Ir para o deserto. Paulo foi para o deserto 40 dias. Ó, gente, tudo é 40, né? A gente tem que ver o que é esse número. 40 dias. Paulo foi para o deserto. E ali foi se encontrar com quem? Com quem que Paulo foi se encontrar? Quem imagina? Alguém saberia me falar? Quem que fez ele mergulhar na angústia, na tristeza, para sair dali fortalecido? Jesus. Ele já tinha se encontrado com Jesus. Ele não conseguiu estar diante de Jesus, né? Ele cegou, ele não deu conta. Mas ele sabia que Jesus estava ali com ele. Jesus falou com ele: homem, não, você é importante para nós. Você não veio para cá para isso, né? Ele se encontrou, sabe com quem? Com ele mesmo. Paulo se encontrou com ele mesmo. E quando Jesus nos fala aqui, ó, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco, Jesus está te convidando a cada um de nós para mergulhar em si, para você buscar saber quem é você. Quem é você? O que você está fazendo? Por que as suas lutas são essas que você passa? É com que objetivo? Jesus está chamando a cada um de nós para entrar dentro de nós e nos descobrir. Não é só dizer eu sou cristã, eu sou espírita, eu sou católica, eu sou evangélica. Títulos. São títulos. Você não precisa pertencer a religião nenhuma se você quiser. Basta que você entre no deserto de sua alma. Porque lá no deserto de sua alma você vai encontrar com Jesus. Vem estar comigo. Descanse um pouco. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então você não vai estar lá sozinho. Você vai estar com Jesus. E ali você vai se descobrir. E aí, Vilma, qual é a ideia do êxodo Jesus aí? Eu já mostrei a relação das nossas lamúrias, né? Da lamúria, né? Mas o que quer dizer? O que segundo a doutrina espírita, o que quer dizer? Mostra que o êxodo, que lá a Gênesis e o paraíso, a Gênesis e o paraíso, é lá nós, a essência divina sendo criada, né? Lançada ao mundo no êxodo, para quê? Processo evolutivo. O êxodo nada mais é do que as nossas idas e vindas aqui na terra, porque segundo os espíritos nós vamos voltar e voltar quantas vezes forem necessárias até que sejamos espíritos puros. Eita, gente, eu penso, ouvi muito ainda, né? Ainda bem que nós temos um mundo espiritual que a gente também pode evoluir lá também. Com certeza, lá a gente evolui ainda mais do que aqui, né? Demora muito para a gente voltar, Dilma? Aí é relativo, né? Eu não sei. Depois que a gente desencarna. Isso é relativo, eu não sei te informar. Depende. Exatamente, depende de cada um, depende da necessidade de cada um. O que eu sei que é um privilégio estarmos aqui. Por quê? São 8 bilhões de encarnados, nós somos 8 bilhões de desencarnados, e segundo a doutrina, do lado de lá, são 30 bilhões de espíritos desencarnados. Então, com certeza, a fila é grande, né? A fila é grande. E aí, quando se diz do arrebatamento, você vê que os evangélicos falam do arrebatamento, que vai ter o arrebatamento, e aí fala que quem morreu vai nascer de novo, vai ir para lá, outros para cá, outros vão queimar no fogo do inferno, assim, né? Nessa vontade danada de Deus, né? Mas nós espíritas, a gente não acredita assim, a gente sabe que... E os espíritos também nos falam, lá no livro dos espíritos, nos contam que todos
Depende, todos pode até eles, 24 horas sejam voltar. os mais perversos, Não, tem a fila. né? Os mais perversos, Ah, todos tem fila, chegarão a esse Fila é bandeira de falar. perfeito. Todos nós chegaremos a Deus. Todos nós chegaremos a Deus. E aí o Êxodo conta isso. Conta essa travessia. O nosso surgimento enquanto essência, o nosso surgimento, a nossa caminhada aqui, reencarnado e desencarnados. Lá também. Porque lá também é um êxodo. Não é dizer que vai chegar lá, morreu, está tranquilo. Nada. Tranquilo não, lá continua. Você continua, né? Aqui você está como personagem. Isso nós temos que entender. Isso a doutrina quer muito que a gente entenda. Ó, aqui você é um personagem. Eu sou Vilma Kardec aqui, nessa vida, nesse momento. Estou aprendendo com as minhas labutas dessa vida. Mas eu sou além desse personagem. Você é além, você é mais do que esse personagem. Você é um espírito. E esse espírito, ele é mais evoluído. Faz sentido, não faz, gente? Aqui eu tenho a minha vida bem moldada. A vida de Vilma. A minha vida, né? Vocês é de vocês, né? Lá eu tenho a vida de Vilma e a vida de outros personagens. Desde lá, da época da essência. Na minha essência eu fui evoluindo. Olha que legal, eu acho isso muito bacana, né? Porque assim, eu tenho uma eternidade inteira para evoluir, né? Mas segundo os espíritos, lá dentro dos espíritos, que para alguns as eternidades serão mais longas, né? E aí, Beth, é aquilo que você perguntou. Para alguns as eternidades serão mais longas. Por quê? Porque tem gente que fica o quê? Andando em círculo. O que acontece quando a gente anda em círculo, gente? Você não sai do lugar. Você acaba, inclusive, criando um buraco. Se você fica só andando em círculo, você cria um buraco. Não dá para andar em círculo. O êxodo é, atravessar o deserto. Atravessar os mares. Quando é colocado para a gente que nós fomos capazes, porque fomos nós que estávamos lá, nós fomos capazes de atravessar o mar. O que isso significa? Que a gente é capaz de atravessar qualquer problema. Gente, não existe o impossível. Não existe nada que seja impossível da gente atravessar. Porque aquilo que não tem remédio, remediado está. Se tem uma coisa ali que não dá, que não funciona, que não é para você, o que você está fazendo lá? Pelo amor de Deus, deixa, segue adiante. Aqui não tem água. Eu vou ficar aqui, cavando, não tem água. Eu vou ter que sair daqui e vou ter que andar mais para lá, para ver se lá eu encontro água. Porque lá eu vou cavar e lá eu vou encontrar água. Está dando para entender, gente? É a caminhada, é o êxodo. A história do êxodo é a nossa história. A história do êxodo é a nossa história. Olha que bacana. Um aprendizado maravilhoso esse, não é? Se a história do êxodo, eu já vou terminar já. Se a história do êxodo é a nossa história, qual é o final? Qual é o final? A terra prometida. Oh, gente, olha isso. É a terra prometida. Então nós estamos caminhando nesse êxodo, nessa vida, para a terra prometida. Ou seja, para o nosso reencontro direto com o Pai Criador. Direto com o Pai Criador.
E aí não é dizer que a gente vai lá, chegar lá e encontrar com Deus, ei, feliz para sempre. Não, vamos trabalhar ainda. Porque outros mundos estão sendo criados. Jesus não pertencia ao nosso mundo. Jesus veio de um outro mundo já evoluído, né? Ele já tinha passado pelo êxodo. Jesus passou por tudo que nós passamos. Tudo que nós estamos passando, Jesus passou. Ele fez ali o caminho dele. E ele chegou lá, a terra prometida. E aí quando ele chegou lá, o que ele falou? Ah, não, vou ali ajudar aqui, meus irmãos, né? Porque somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. Vou lá ajudar meus irmãos. E é isso, gente, que a gente está fazendo aqui hoje. Nos ajudando e tentando ajudar os nossos irmãos. Para que a gente não saia do êxodo. Porque nosso caminho será a terra prometida. E eu quero chegar lá. Quem gostaria de chegar lá? Levanta a mão. Quem quer chegar? Então vamos fazer o esforço, né? Vamos fazer o esforço para que a gente chegue na nossa terra prometida. Certo? E aí o que é a terra prometida? É o jardim. O jardim de onde? É o jardim de onde saímos. Olha que legal. Porque lá no jardim a gente estava próximo de Deus. E é para lá que a gente vai voltar, né? É para lá que a gente vai evoluir, cheio de evolução e voltando para outros mundos primitivos que estão sendo criados para ajudarmos também os nossos irmãozinhos que estão sendo criados aí a atravessar esse êxito, né? Então agora, nesse momento, nós vamos fazer a nossa oração, nosso contato dentro dessa passagem, desse deserto. Vamos tentar entrar dentro do nosso deserto para a gente se encontrar um pouco com Deus.